Vamos lá, ações BBAS3, quando custava R$ 40, era caro. Na intenção da galera pagar R$ 35. Chegou a R$ 45, daí R$ 40 virou barato. No dia de hoje, dessa live, chegou a R$ 50,23. Qual o seu preço ideal para novos aportes em BBAS3? É uma pergunta. E a outra é, está cara, Jean? Então, já aproveitando o gancho de bancos, vamos trazer uma pergunta aí relacionada a bancos. E eu acho, galera, que essa pergunta que eu vou fazer aqui para o Jean agora, ela reflete muito do que os acionistas de Banco do Brasil e aqueles que querem se tornar acionistas de Banco do Brasil estão pensando ou já pensaram em algum momento nessas últimas semanas aí. Vamos lá, ações BBAS3, quando custava R$ 40, era caro. Na intenção da galera pagar R$ 35. Chegou a R$ 45, daí R$ 40 virou barato. No dia de hoje, dessa live, chegou a R$ 50,23. Qual o seu preço ideal para novos aportes em BBAS3? É uma pergunta. E a outra é, está cara, Jean? Olipe, é o seguinte, eu nem sabia que Banco do Brasil bateu mais de R$ 50 hoje. Eu Foi tinha hoje, visto que tinha beliscado nos 50, mas eu não tinha visto, sinceramente. Para você ver que eu não fico olhando o mercado toda hora e todo dia, cara. Mas assim, cara, vamos lá. Banco do Brasil é uma história bem interessante e ela é bem didática. O que significa um investimento de verdade, né? Se a gente pegar Banco do Brasil 2020, 2021, até 2022 também, o banco ele ficou rondando ali na casa dos R$ 25 a R$ 29, mais ou menos. Né? Ele ficou bastante tempo ali. E, cara, o que as pessoas falavam? Né? As pessoas falavam que sempre tinha uma desculpa, cara. É impressionante. Sempre tem alguma narrativa para justificar um preço. Né? Então, assim, porque o banco falou que vai aumentar a inadimplência. Depois falaram que o governo ia acabar com a empresa, que ia entrar um novo presidente, ia acabar com a política da empresa, interferir em governança, etc. Cara, então, assim, as pessoas, elas têm que tomar muito cuidado, e eu sei que isso é extremamente difícil, tem que tomar muito cuidado com o que elas escutam o tempo todo no mercado. O mercado no geral, ele é um triturador de sardinha, cara. Essa que é a verdade. Se a pessoa cair nas narrativas que acontecem o tempo todo, você vai falar assim, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então você vai começar, isso vai afetar o seu emocional de tal forma que, cara, isso pode afetar a sua saúde, sua vida. Então, você precisa estar muito certo do que você está fazendo, muito confiante dentro de uma estratégia, né, de onde você quer chegar, com quem você vai, e com quem você vai, não estou falando de AGF, eu estou falando com quais empresas você vai. Essa seria, no caso, a pessoa com quem vai te levar lá, essas empresas. Né? E confiar no trabalho que essas pessoas estão fazendo ao longo do tempo. Né? Então, se a gente pegar Banco do Brasil é uma empresa que teve o fundo do poço em 2016, ali no final do governo Dilma. Né? A empresa estava totalmente depreciada, acho que estava até abaixo de R$ 20. E a partir do governo Temer, com as leis das SAs, isso começou um ponto de virada. E o interessante de estatal é que elas têm um mato muito alto para ser cortado, é muito alto. Então, se tiver um cara que faz um pouquinho a mais, um pouquinho diferente, sabe, o resultado é muito grande. E foi isso que aconteceu. Só que poucas pessoas acreditaram nisso. A maioria ficou no esquema de narrativa que não era uma empresa para se investir, que ia ficar nessa o resto da vida, etc.
E a empresa, se você pegar os gráficos de lucro dela de 2016 até 2023, são impressionantes. É impressionante o que esse pessoal conseguiu fazer. E eu já participei de lives com o pessoal de RI, que a gente deu aula junto com o pessoal de RI do Banco do Brasil. Já fiz reuniões com o pessoal do Banco do Brasil, já fiz projetos com o pessoal do Banco do Brasil. São pessoas extremamente competentes, comprometidas. Eles têm um olhar de dono para o negócio, apesar de serem concursados, porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas... os concursados são funcionário público, não quer saber. Cara, o Banco do Brasil tem metas, sabe? Tem treinamentos internos, é uma empresa extremamente preocupada com o colaborador, que está pensando realmente lá na frente, tem um planejamento estratégico muito claro onde eles estão, onde eles vão e onde eles vão chegar. Então, é muito diferente das narrativas que vão sendo construídas nessas notícias que vocês veem o dia inteiro. Então, quando a gente pega o Banco do Brasil de 2016 a 2023, a gente vê isso claramente acontecendo. Dentro desse período, cara, as pessoas tiveram todas as oportunidades possíveis para comprar o Banco do Brasil e montar uma posição grande no banco. Nós do OGF, nós falamos, cara, praticamente em toda live, né, do que a gente estava fazendo dentro das fechadas, que a gente postava no OGF+, o que a gente estava comprando era Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco... Pô, mas você só é Banco do Brasil, é só Banco do Brasil, é só Banco do Brasil. Cara, o Fábio, se não me engano, ele ficou 3 anos comprando o Banco do Brasil. Só Banco do Brasil. Então, assim, eu fiquei muito tempo comprando o Banco do Brasil. Mas muito tempo. Comprei muito Banco do Brasil. A empresa estava com um valor patrimonial extremamente depreciado. Extremamente depreciado. E, cara, o Banco do Brasil chegou um momento que estava tão depreciado, mas tão depreciado, que eu cheguei a vender a minha posição de BB Seguridade que eu tinha, que era uma posição na casa dos R$ 32, se não me falha a memória. Troquei tudo por Banco do Brasil, que estava na casa dos 27, 29, eu não lembro exatamente agora. Porque eu achava que... eu pensava que iria pagar um dividendo maior, que concretizou, e que tinha uma potencial de valorização muito maior. Deu certo. Cara, mas eu vou te falar, não estou me gabando disso, e me veio a cabeça aqui agora que eu fiz esse tipo de coisa, mas pode dar certo, mas pode dar errado, sabe? Não é uma coisa que dá para a gente saber. É muito da percepção e feeling de momento, e essas trocas, você tem que dar sorte de casal. Pensado, né? É um momento muito pontual, cara. São raras as vezes que eu fiz esse tipo de troca. Porque você tem que conseguir, sabe, conciliar o melhor dos mundos, e é difícil que isso aconteça todas as vezes. Mas nesse caso deu certo. Mas até voltando para a pergunta, né, Banco do Brasil, o cara fala assim, pô, mas Jean, você comprou a 27, 28, 29, tudo abaixo de 30 ali. Hoje está 50 pau, quase 100% de valorização, não sei o quê. Mas é porque você está dentro do mercado, você trabalha com isso, né? A pessoa pode questionar. Pessoal, isso é uma grande bobagem, juro para você. A gente não tem nenhum tipo de informação privilegiada, todas as informações que a gente tem são as mesmas de todo mundo. É só você tentar escutar e ficar atento ao que as empresas estão falando. E essas informações, elas estão públicas para todo mundo, basta você cadastrar ali no RI da empresa. Então, se a gente pegar o Banco do Brasil, o RI, todo o início de ano do Banco do Brasil, ele solta o que a gente chama de guidance. O que é o guidance, né? São as métricas que a empresa espera atingir ao longo do ano. E aí ela dá as métricas do quê? Do mínimo e do máximo. Então, assim, qual que é o faturamento mínimo e o faturamento máximo que eu espero? Qual que é seguro mínimo e máximo? Qual que é o lucro mínimo e máximo? E junto disso, ela solta um negócio que é chamado de payout, que é o quanto percentualmente ela vai distribuir do lucro. E ela soltou, se não me falha a memória, foi em 2021, que ela teria um lucro de mínimo de X, máximo de Y, e com um payout de 40%. Né? Cara, era fácil. Esse momento era um momento fácil.
pegou o payout ali em fevereiro, né? Você pega a média, mínimo e máximo do lucro, divide por 2. Então, eu estou falando exatamente o que eu fiz. Mínimo e máximo divide por 2. E aí você chegou no lucro líquido da empresa por um ano, a média de lucro líquido da empresa por ano, de acordo com o guidance que ela estimou. Né? Então, a gente chegou nessa média. Ela falou que ela vai pagar 40%. Então, você pega esse valor que você chegou e multiplica por 40%. Com isso é o quê? Você tem um resultado da estimativa de lucro que vai ser pago aos acionistas. Então, chegamos nesse valor. Pô, mas quanto que eu sei o valor que vai ser pago por ação por acionista? Eu vou pegar esse valor que eu achei e vou dividir pelo número de ações em circulação da empresa. Então, você vai lá, divide pelo número de ações, você vai chegar no dividendo por ação projetado de pagamento da empresa para o ano. Quando a gente fazia isso em 2021 lá, cara, isso dava, se não me falha a memória, deixa eu ter... Eu posso estar falando um número incorreto, porque isso já tem tempo, mas se não me falha a memória, era em torno de uns 2,50, tá? Sim. Quando a gente pegava 2,50 e dividia ali na casa dos R$ 27, R$ 26, talvez era até um pouco mais. Eu lembro que estava dando em torno assim, de uns 10%, 11% de dividendo em cima da cotação atual. Só que a Selic, nessa época de 2021, no começo de 2021, ela estava, se não me falha a memória, talvez alguém me fale, mas eu acho que era em torno de uns, sei lá, de uns 8%, alguma coisa assim. Né? Então, quando você tem uma discrepância tão grande dessa, de uma empresa pagando 10%, por exemplo, e a Selic a 8%, cara, você não precisa saber exatamente qual o valor da ação, qual o preço da ação. Você tem uma discrepância. Né? E eu costumo até brincar assim, você não precisa chegar na rua e perguntar para a pessoa quanto que ela pesa para saber se ela está acima do peso. Né? Você bater no olho ali, você já consegue saber se a pessoa está acima do peso ou não. A mesma coisa com a ação. Quando você vê uma empresa que tem um yield tão alto, com um preço depreciado, com a Selic lá embaixo, né? E com várias coisas que todo mundo batia, era negativo, etc. Cara, eu não preciso saber qual o valor exato que aquela empresa vale para saber que aquilo é um bom investimento, que eu tenho uma margem de segurança, que ela é muito adequada, que eu posso entrar nela com uma certa segurança. Então foi exatamente isso. E aí a gente acabou comprando a empresa, né, a esses patamares, que deu super certo. Aí subiu, foi subindo, bateu 40, caiu um pouquinho, aí governo, não sei o quê, vai entrar PT, vai não sei o quê, vai mudar governo. E, cara, e é isso. E foi subindo e está no que a gente está vendo hoje. Né? É um preço que, na minha opinião, é um preço que eu não compro, não tenho coragem de comprar nesse preço, mas também não vendo, né, porque eu estou numa posição extremamente confortável. A empresa tem uma perspectiva, se não me engano, de pagar mais de R$ 4,50 esse ano de dividendo. Né? E, então, assim, cara, é uma empresa para manter em carteira, mas, de novo, sabe, Lipe, eu acho que são oportunidades que surgem, elas estão disponíveis para todo mundo, as pessoas precisam estar atentas e fazer conta de matemática básica, cara. Não tem nenhuma coisa que eu estou falando aqui que é extraordinária, sabe? Está disponível aí no mercado realmente. Show de bola, Jean, tua explicação sobre o Banco do Brasil, e é uma das ações mais procuradas aí, né, pelos investidores iniciantes na Bolsa de Valores. Mas é que Bom, tá, cara, vamos é dar... procurada hoje, né? É procurada hoje, É porque verdade. subiu. As pessoas normalmente elas procuram, elas começam a ficar atentas nas empresas quando sobe muito. As pessoas estão falando de Banco do Brasil hoje porque está R$ 50, cara. Quando estava R$ 27, ninguém queria saber de Banco do Ninguém queria Brasil. saber. Quando, quando a gente estava comprando o Banco do Brasil a R$ 27, o pessoal falava que a gente era maluco. Quando a gente estava comprando BB Seguridade, que estava custando R$ 18, R$ 16, a gente era maluco. Né? Então, assim, o mercado financeiro, você precisa pensar diferente da manada. Se a multidão, as pessoas, a multidão, que é o que forma o mercado financeiro, tivesse certa, estava todo mundo milionário, cara. Estava todo mundo Sim. rico. E a verdade é que a maioria está pobre.
né? Então, o nosso papel aqui é você ter um pensamento, uma mentalidade que seja independente. Tá? Isso é muito importante. E você não cria isso da noite para o dia. Isso é um trabalho, é um processo que talvez leva anos. É igual a formação de graduação. Isso você leva 4 anos para começar a ser alguma coisa. Estou falando para começar a ser alguma coisa. Aqui no mercado financeiro, a bolsa de valores, o investimento nas empresas é a mesma coisa. Você vai começar a ser alguma coisa com o passar do tempo, com experiência, não tem jeito. Talvez no mercado ele te proporcione alguns momentos que você vai ganhar uma experiência de 5 anos em um, como por exemplo uma Covid da vida, que foi um bom teste, um bom aprendizado para várias pessoas que tinham começado. Muitas Quem saíram, soube muitas investir, né? continuaram. Exatamente. E continuou, quem continuou se deu bem. Quem pegou e saiu, provavelmente está falando que bolsa é cassino. Né? Então, é uma jornada que ela começa, não tem fim. Você nunca sabe tudo. Eu acho que a gente está sempre aprendendo todos os dias. E eu acho que isso é um grande diferencial. Isso é muito satisfatório, porque quando a gente gosta de aprender, até o Charlie Munger fala disso, que é o lifelong learning, né, que é o aprendizado constante ao longo da vida, né? E a Bolsa de Valores ela te proporciona isso. Eu acho que você tem a possibilidade de aprender bastante ao longo da vida, não somente sobre a empresa, sobre o comportamento, sobre sua pessoa, sabe, saúde. Cara, Bolsa de Valores envolve uma série de coisas e talvez continha seja a última coisa delas. Viu? Desculpa decepcionar quem pensa o contrário disso, mas vai aprender sobre isso ao longo da jornada, você pode ter certeza. E isso que você está falando, Jean, eu vejo que no mercado muitos chamam de Fear of Missing Out, né? O FOMO, o medo de ficar de fora em Banco do Brasil, né? A galera vê a ação disparando e fala assim, pô, eu não posso ficar de fora dessa onda, então eu tenho que entrar nessa onda agora. Sendo que aí, o que acontece? Passa umas 2 semanas, o governo solta alguma notícia que não agrada o mercado, o que vai acontecer, Jean? E aí começa a chorar. E aí o cara vai falar assim, pô, mas comecei agora, já estou começando com uma rentabilidade negativa? Poxa, né? É aquela história, aquelas lamúrias, né? As lamentações que a gente escuta todos os dias aí. Cara, você tem total razão, cara. Isso acontece todo dia. E nosso papel aqui, Lipe, é tentar mudar esse comportamento. Porque bolsa de valores, cara, 90% é comportamento, 10% é matemática. Tá? Não tem, nem tem, cara, não existe, não tem essa questão de gênio de mercado financeiro, sabe? É muito mais uma estratégia que você vai seguir, faça chuva, faça sol, você tapar os ouvidos, porque toda hora vai ter alguém que vai chegar para você, principalmente porque está começando. Ah, eu ganhei hoje não sei quantos por cento, alguém me falou que tem investimento super pica das galáxias, sabe? Toda hora, cara, Sempre a, aparece, né? a possibilidade da pessoa desviar do caminho é gigantesca. Então, eu costumo falar que, por mais que a gente faça um trabalho educativo, pouquíssimas pessoas vão conseguir realmente chegar lá na frente.